Bom dia, bom dia. Vamos a mais um dia de acordados. Hoje é o 53º dia. Vamos acordar para mais um dia de vida. Bom dia, Denise. Seja bem-vinda a mais um acordado. E é muito bom estar aqui, né? O dia que eu não estiver, vocês se preocupem. Fala, Luiz, bom dia. O pessoal acordando cedo, isso significa que o mundo está se tornando um lugar melhor para a gente se viver, né? A gente acorda cedo para aproveitar mais o dia. E ontem o dia foi muito proveitoso, foi um dia, para mim, os dias todos que eu estou passando nos últimos tempos estão sendo os melhores dias da minha vida, porque eu assumi o controle sobre tudo que eu faço. E é tão importante isso daí, gente, porque as coisas vão acontecendo, não é mágica, não é magia. É só a gente acreditar e mentalizar e fazer as coisas acontecerem. Se vocês não estão ainda fazendo a sua mentalização, passem a fazer, que vale muito a pena. Tem coisas que eu não me surpreendo mais, que ocorrem dentro do meu dia. E por que eu não me surpreendo mais? Porque simplesmente agora para mim ficou natural. Ficou natural. Os dias são naturais para mim. Cleia, bom dia. Jorge, sejam bem-vindos. Ontem fiz uma live muito legal com a minha amiga Mayra Pereira. Ela é psicóloga e psicanalista. E ela me deu várias dicas assim de coisas que eu não sou psicólogo, né, gente? Eu não sou psicanalista, eu sou expert em comportamento humano. E como expert em comportamento humano, eu cuido de dores, só que as dores ali de sentimentos, né? Coisas de crenças, voltado para a parte de família, porque eu sou constelador, e alguns desbloqueio, porque eu sou também formado em PNL. Bom dia, com muita alegria e discernimento. Opa, sempre sabedoria. Sabedoria é algo que a Bíblia fala muito sempre, né? Tenha sabedoria. Quando a gente tem sabedoria, a gente não faz coisas sem sentido, né? Sabedoria não deixa a gente cometer coisas insanas. Bom dia, minha amiga Polly, seja bem-vinda. Ô Polly, você é disruptiva, que horas são aí? Toda vez eu não acredito, que horas são aí? Só para o pessoal saber que horas você está nesse exato momento. É muito doido isso aí, pessoal. O pessoal não dorme, não. Eu quero aprender a ser assim um dia. Fala assim, Paulo, estou tal lugar e tal horário, só para as pessoas verem como a vida é. Parece fácil para alguns, né? Mestre, aqui estou. Somos todos mestres, né? Abaixo do céu, 2 horas da madruga. Acho que ela tá, Beverly Hills, né? Cara, 2 horas da madruga. Aí não tem como não se sentir prestigiado, né? Pessoal, o negócio é o seguinte. Uma coisa muito importante é jamais desistir no caminho. Quem desistir no caminho jamais saberá o valor da vitória. E aí você tem que sempre pegar o impulso. Então pega o impulso e vai. De manhã é engraçado, ó. Ontem eu fiquei analisando umas coisas, depois que termina a live eu fico pensando, mesmo as coisas que surgem aqui no momento. Eu fiquei pensando assim, eu falei, é engraçado mesmo. Por que quando a gente decide, a gente tem hora que a gente decide, ó, Beverly Hills, Califórnia, 2h02 da madruga. Caraca, velho, como você vai até bater um print, velho. Como você aguenta, Polly, essa hora da manhã, bicho. 2 horas, ontem eu deitei, desmaiei, era 10 horas. Eu não vi minha esposa, eu dei tchau pras crianças e desmaiei. Tava cansadaço ontem. Hoje acho que não vai ser diferente. Hoje é quinta, né? Então vamos embora. Então, ó, pega o impulso. O que é pega impulso? Se a gente perceber, os personagens, eles pegam impulso para fazer as coisas. E a gente também pega impulso. Quando a gente vai namorar, vamos lá. O sentimento maior, você sabia que o sentimento maior do ser humano é o sentimento do sexo, né? É o que tem mais energia. Mas não precisa dormir tanto. Caraca, bicho. Jejum intermitente, não, aí você tá se autoflagelando, hein? Para com esse negócio, menina, pelo amor de Deus. Esse negócio de jejum intermitente aí eu não fiz, não. Falaram pra me fazer, mas eu falei, não quero não ficar com fome, não. Faz não, precisa dormir tanto. Então, assim, ó, uma coisa importante, né? O sentimento do sexo é aquele que tem mais energia. E a gente faz umas coisas muito loucas. Para refletir. A minha esposa, eu conheci ela em Petrolina, eu estou em São Paulo, 2.200 km de distância. Eu ligava para ela todo dia, eu tô falando em 2004. A minha conta de celular vinha tipo R$600, R$700.
em 2004. Eu não via limites de ir para lá. Eu não tinha obstáculos, eu só ia. Tipo assim, eu não pensava, passagem aérea, não tinha. Era ir e acabou. É uma decisão que a gente toma tomando. Toma tomando, não tem esse negócio de será? Não tem o será. Porque essa energia, ela é uma energia que ela vem para... Hoje é quinta-feira santa e amanhã eu faço jejum direto. Eita, vocês também, hein? Que você vai de jejum aí? Eu não faço jejum, não. Eu vou comendo ali, só que dentro dos limites. Mas cada um tem as suas crenças e eu acho que a gente tem que valorizar e bater palma, porque algumas coisas eu não consigo. Eu consigo ficar sem comer hoje, que eu já fiquei dentro de curso de imersão, uma média de umas 8 horas, 9 horas sem comer. Eu já fiquei, ou mais eu acho que mais, umas 10 horas sem comer. Já fiquei, mas tempo de Kairos, né? E a gente nem lembra disso, estado de fluxo da mente, aí tem um monte de coisa que está envolvendo. Então, voltando ao tema, o verdadeiro amor não deixa dúvidas. É exatamente. Quando a gente faz as coisas... a Polly já foi no cerne da questão, no núcleo, né? Quando a gente faz a coisa que é por amor, não tem dúvidas. Por isso que você pega impulso e vai. E por que nas outras coisas a gente tende a não ir? Porque não gosta do que está fazendo. A real é essa. A real é essa. Não tem sol, não tem chuva, não tem terremoto, não tem nada que impeça você de encontrar a pessoa que você ama. Não tem obstáculo. A gente não pensa em obstáculo, não tem. Nem o pai, nem a mãe. Eu namorei com 2 meninas que a mãe, uma mãe era racista, o outro pai era racista. E eu fui no impulso. Cheguei lá, a pessoa, quem que é você? Eu já tinha sofrido racismo dentro da família, pela minha própria avó. Você acha que ia ter medo de pai e de mãe? Nem a paus. Então assim, ó, a gente com essa energia, a gente vai longe. Aí você vai perguntar assim, mas como que eu descubro essa energia? A gente tem que se perceber como pessoa. Essa é a sacada. Perceber o que dá essa explosão. Porque o sentimento ele tá ali. Você só precisa entender o que deu a explosão. E isso é muito louco. Quando a gente entende os sentimentos, você entende o que é paixão. É isso que faz essa energia maior. A paixão, ela cega, literalmente, porque a ciência explica. A mente, ela entra em estado de fluxo mesmo. Ela mistura tudo, você fica abobado. Por isso que a gente faz voz de criança. Lembra do celular? Eu falava isso também, gente. O Eric Johnson zoou com uma peça, aluga seu namorado. Desliga você. Não, desliga você. Ficava meia hora nessa papagaiada aí de quem tinha que desligar. Seja honesto, seja honesto. Tem que estar muito louco para fazer esses negocinhos de vozinha de criança, depois de velho. Então, já tinha 32, bicho, quando eu fazia isso. Consegue entender que esse estado, ele é um estado que ele não tem nada que impeça as coisas que vão acontecer ali. E por isso que a paixão é perigosa. A paixão é perigosa. Eu até pensei agora em escrever um livro, hein, falando disso. Nunca tinha pensado nisso, ó. Produção, aqui ó, produção, anota aí, ó. Anota essa aí, produção. Que essa eu pensei, eu não tinha pensado não, fazer um livro desse não. Então assim, ó. Fala, Omar, meu amigo. O Omar também não dorme, bicho. Eu tenho certeza que ele deve ter ficado no vizinho até as 2 da madruga. Ele tá aqui já. Meu Deus do céu. Eu preciso aprender isso com vocês, porque eu durmo. Eu preciso dormir 6 horas, gente. Pelo menos 6 horinhas. Se eu dormir 5, eu acordo estragado. Mas 6 eu acordo 7, perfeito. 8 horas eu já não consigo muito, não. Acordar 8 horas. Dormir 8 horas, que nem eu já dormi 10 horas antigamente. 6 horinhas, bem dormida, mas eu desmaio. Dentro do appzinho lá, do Sleep Cycle, ele mostra. Se eu fiquei deitado 7 horas, eu dormi 6h30. Ou seja, 30 minutos eu fiquei, ainda não dormi. Omar, pelo amor de Deus, você tá onde? Só para saber onde o Omar está, porque às vezes ele tá em outro país também, né? E aí a gente não tem... Dana, seja bem-vinda. Então percebe o seguinte, ó. Na paixão, a gente também tem uma energia. Então quando a gente consegue identificar as energias, por isso que a gente fala assim, ó, faça aquilo apaixonado. Gente, nenhum ditado nasce do nada. Nasce porque assim foi criado, porque alguém percebeu isso. A energia da paixão é uma energia que ela é fulminante. A gente salta de prédio. Eu já pulei muro pela paixão e me lasquei todinho no muro. Você consegue entender? A gente não tem limite na paixão. Bom, deixa eu ver o que a Polly está falando. Se você fizer jejum de 18 horas por 3 dias, você vai conseguir dormir menos e levantar super disposto. Mas não preciso, eu estou dormindo legal, minhas 6 horinhas, dorme gostoso, minhas 6 horinhas.
Eu não tenho essa ideia, não. Eu tenho uns amigos que fazem isso aí. Mas é que eu tenho algumas outras coisas que se eu ficar de jejum, eu tenho outros problemas internos que eu não consigo ficar muito tempo, não. Aí vai dar outros problemas em mim, aí, então eu não posso mesmo, não. Eu tenho uma alimentaçãozinha toda meio que adequada ali para seguir em frente. Então, assim, entendam o seguinte. Se eu entendo o meu sentimento, eu entendo os gatilhos desse sentimento. E isso é muito importante. É muito importante, porque quando a gente tem a sacada de entender o que a gente está fazendo, tudo a gente vai ter um controle. E a gente passa a ter o domínio sobre isso, sobre o nosso corpo. Então, ontem quando eu falei da perspicácia, é muito importante. Porque assim, a gente às vezes fica esperando algo de alguém, mas nunca vai ser alguém, vai ser sempre a gente. Tipo, vocês estão falando sobre jejum. É vocês que têm que fazer, não dá para esperar o outro fazer. Então, assim, são coisas que dependem da gente. A paixão depende de você. Se você não estiver apaixonado, você não sai do lugar. Por isso que tem coisa que a gente falava assim, quem nunca ficou com alguém que não gostava, que não queria nem ver? A gente ficou, puta, eu lembro de bailinho, você ficava com as menininhas depois você não queria nem ver. Mas tem gente que você sonha 24 horas por dia, você quer estar perto, você quer cheirar, você quer abraçar. Então, assim, a decisão sempre é nossa. Por isso que é muito louco, quando você entende que algumas coisas você tem que praticar, aí você passa a fazer o quê? Eu sei o que eu preciso. Vocês estão falando aí, a gente precisa de saúde. Chega uma idade, nós temos que se cuidar para arrebentar. Então, atividade física vem complementar, alimentação saudável. Aí a gente tem os relacionamentos. Gente, presta atenção. Falei ontem com a Mayra, e é exatamente isso. Ó, não adianta a gente ter alimentação boa, a gente ter uma saúde saudável ali, né? Entre aspas, porque aí você vai ter alimentação e tal. Se você convive com pessoas tóxicas, com pessoas que não gera rapport, não tem, é só coisa negativa, você vai se sentir ruim. Não adianta, você pode ser quem for, você vai ficar mal. Quantos atletas aí, esses fisiculturistas, o pessoal de saúde aí, zoou o barraco ali por causa da mente. Então assim, a gente tem que estar sempre se preparando para a batalha. Metas claras, o que você quer para o seu dia, o que você quer para a sua vida dentro do mês, dentro de um ano, dentro de 5 anos. Tem que estar tudo muito bem definido. A gente tem que estar com a cachola aqui alimentada. Alimento bem o corpo, mas eu preciso alimentar bem a mente. Então nada melhor que boas leituras. E leitura é melhor que ver televisão, né? Então, se você fala assim, mas é que eu assisto um seriado top, sim, é bom, mas assim, lê livro, que ele é muito melhor. E isso as pessoas bem-sucedidas fazem, tudo que eu estou falando aqui. Serviços voluntários. O que é a sacada dos serviços voluntários? É você ter a humanidade sempre ativada dentro de você. Se você não ajudar ninguém, você não consegue criar esse sentimento interno. Por isso que tudo é o quê? É a potencialização do que você faz. Quanto mais eu potencializo, mais eu me torno. Se eu tenho a generosidade interna, eu vou estar o tempo inteiro preocupado com os demais, não só comigo. E isso daí é muito importante, porque essa energia ela é importante, ela soma as demais coisas que está dentro de você. Então assim, não tem sentido às vezes você falar, não, eu sou assim, mas isso aqui eu não faço. Tudo tem uma lógica, é uma engrenagem, tá? Então assim, ó, outra coisa importantíssima, né, gente? Quando você está num nível que você precisa ultrapassar mais aquele nível, você tem que ter mentores, conselheiros. Presta atenção, na empresa, no condomínio, pronto, vou falar de condomínio. Quem mora em condomínio sabe disso, você tem síndico, você tem os conselheiros, dentro das empresas, a mesma coisa. Você tem lá o presidente, você tem diretor, você tem gerente, você tem o conselho, o conselho é o importante. Na maioria das vezes é através dele que as coisas acontecem. Então assim, nós como pessoas tivemos os conselheiros, o pai e a mãe. Depois tivemos os professores. E aí a gente sai desse mundo e não quer mais ter ninguém. Porque você acha que você já é autoafirmado, que eu já sei tudo. Aí você dá os tiros no pé, literalmente. E qual que é a sacada? É alinhar tudo isso daí. E aí você fala assim, putz, será que aí eu caminho na vida? Você vai, não tem como dar ruim. Porque as pessoas, elas te direcionam para o lugar certo. Mesmo a boa amizade, por isso que você tem que ter boas conexões. Porque ela vai enxergar, eu enxergo coisas nas pessoas, eu falo para as pessoas direto isso aí. Eu queria tanto, de verdade, gente, eu não arrumei ainda, uma pessoa que fizesse por mim o que eu faço para as pessoas. Tipo, de enxergar o que ela está precisando e falar, ó, você precisa seguir por esse caminho. Se te fizer sentido.
Aí a pessoa fala, opa, calma lá, por que você falou isso? Eu falei, não, porque ó, você tem isso a mais, a sua energia aquela é muito maior do que aqui. Só que eu não tenho ninguém que fala isso pra mim. Às vezes eu encontro alguém e pergunto, e aí, o que você acha? Aí a pessoa fala, meu, eu achei isso insensado. E é sempre legal você perguntar para as pessoas distintas de você. Não quem convive, porque quem convive já acostumou, já está com o hábito, aquela coisa toda que é do dia a dia. É legal as pessoas que não convivem com você. Aí você faz a pergunta, o que você acha de mim como pessoa? O que me conectou a você, por exemplo? O que faz você chegar a vir até minha live? O que faz você ir nas minhas salas? Qual é a energia que eu estou te passando? Você quando me vê, eu crio realmente você um rapport, o que acontece quando eu não apareço? Você sente ali, puta meu, eu não vi o Lúcio hoje, ele fala uns negócios legais. Esses tipos de coisa é muito importante, vindo das pessoas certas. Porque as pessoas erradas, elas só vai vir falar, só te criticar no lado ruim, não do lado bom. Porque as críticas são boas, mas depende da boca que sai e da forma que chega. Às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim, ó, meu, se você melhorasse isso, você virava extraordinário. Aí você fala, opa, é isso que eu quero ouvir. Entendeu? Então, tipo assim, vai por esse outro caminho. Muitas coisas vão acontecendo, as pessoas pegam você no início para te dar pitaco. No início todo mundo não é top, meu. No começo a gente tá apanhando. Tipo, hoje fazer live para mim é normal. Eu converso aqui com vocês como se eu estivesse numa sala com vocês sentados e eu conversando. Eu já fiz sarau, eu já fiz esses negócios, eu fui ator, fiz teatro, eu já fiz peça para 600 pessoas, Paixão de Cristo. Então, assim, é muita coisa. Só que as pessoas pegam você no início e quer dar as marteladas. E aí não vale a pena, entendeu? Então é muito importante a gente estar preparado para ouvir as pessoas certas. É por isso que as conexões são importantes e sair de perto das pessoas tóxicas também. E assim, uma coisa que eu sempre falo o seguinte, ó. Enquanto você não enraizar o pensamento interno que a vida não é sobre o que você deseja, mas o que você vai fazer com o seu desejo, com o que você deseja, você não vai conseguir entender sobre a vida. Aí você fala assim, mas como assim, Ciro? Ó, existe uma linha tênue, e a gente sabe disso, principalmente quem se torna bem-sucedido. A gente às vezes esquece de algumas coisas da vida. Faz parte. Ontem falando com a Maíra, ela falou uns negócios, eu falei, exatamente isso aí. Tem coisa que a gente simplesmente esquece. E aí quando você lembra, você fala, meu, por isso que eu estou agindo dessa outra forma. Porque eu era dessa outra forma. E aí hoje eu estou replicando sem saber. Mas eu não gostava daquilo que eu fazia. E por que eu estou replicando no hoje? Porque está no inconsciente, eu nem percebi. Então, são coisas que você tem que estar o tempo inteiro sob o seu controle. Ontem a pessoa falou assim para mim também. Ela falou assim, meu, tem dia que eu tô de saco cheio. E eu não entendo porque eu não quero estar de saco cheio. Aí você pergunta assim, fala o momento da sua vida que você se sentiu nesse mesmo, né, com esse mesmo sentimento interno, nesse mesmo estado. Aí a pessoa ela fecha os olhinhos, né? Porque fechou os olhinhos, gente, você vai para qualquer lugar que você quiser. E aí você acha o momento, mas o que aconteceu naquele momento? Aí a pessoa ela vai falando, mas foi resolvido? Não foi resolvido. Aí o que acontece? Quando ela se pega com o baixo, né? A gente tem, gente, alta performance, 100% todo dia, é muito difícil. Tem dia que você acorda com 80, tem dia que você acorda com 110, tem dia que você acorda com 60. Mas e aí, o que você faz? Respira, mentaliza e fala, vai ser o melhor dia da minha vida e segue em frente, pega impulso e vai. Essa é a sacada. E as pessoas se preocupam porque elas acham que elas estão com algum problema. Não, é normal. A nossa mente, ela sempre vai para o inconsciente, para aquele momento que você se sentiu dessa forma. E eu dou exemplo disso de academia. Eu treino, vai fazer 20 dias que está fechada a academia. Acho que mais já, hein? E eu tô fazendo só o funcionalzinho em casa. Meu, esquece, o funcionalzinho ajuda, mas não é igual a academia. Lá é peso, lá é um monte de coisa acontecendo. O que acontece? Eu perdi bíceps, eu perdi um monte de coisa. Tô com a barriguinha aqui, linda e bela. Quando eu volto para treinar, em 30 dias eu tô normal de novo. As pessoas falam, você tomou bomba. Eu não tomei nada. É a memória do meu corpo. A memória, quando ela ativa, ela volta de novo. Volta igual? Não, mas volta muito parecido. Eu só preciso aí dar uma arrebentada a mais. Não é só o manter. Aí é o recuperar, é diferente.
Mas você consegue entender que na nossa mente é igualzinho? A gente passa pela situação, acha que ressignificou, não ressignificou e você segue em frente, pela razão. O inconsciente continuou lá no lugar. Quando acontece algo, você dá aquela baixada na alta performance, aí você vai voltar para aquele estado anterior. E é comum. Bom dia, Victor, seja bem-vindo. Rafa, seja bem-vinda. O pessoal tá acordando tarde. Vamos acordar cedo, que é bom para a saúde. Então, ó, fazer boas conexões. Em todos os projetos de vida, pessoal, é bacana se aconselhar com outra pessoa. Em todos os projetos. Eu falo do seguinte, ó, vamos pegar uma analogia de um filme. O Karate Kid, né? Depois que o Daniel San lá, ele se ferra lá, né, com os bullies. Na minha época não era isso, na minha época era pra zoar o barraco mesmo. Aí ele, até você ser zoado sem ser na agressão, legal, mas na hora que você é agredido, eu apanhei pra cacete na periferia, vocês não têm ideia. Porque eu era bonzinho, eu era menininho, eu era muito, imagina, eu convivia com um monte de irmãos, né? Eu era o cara que era o mais velho dentro de casa, que pese ter outros irmãos, mas eles não moravam na mesma casa. Eu era o bonzinho. Então eu era na rua, eu era o cara que tinha que correr, porque os caras queriam me pegar na escola, era um terror, porque minhas menininhas gostavam de mim, aí eu não namorava com medo, era um monte de coisa. Eu me vejo hoje, eu olho para trás, eu falo, caraca, bicho, como que eu conseguia sobreviver aquilo tudo? Mas sobrevivi. No Karate Kid, ele não foi diferente da minha época. Quando eu comecei a apanhar muito, eu falei, quer saber? Eu vou fazer Kung Fu. Foi uma das coisas, mas era gratuito, eu consegui isso gratuito. Um amigo meu fazia e falou, cara, lá eles abrem vagas porque tem, sei lá, 20 posições, tinha alguma coisa assim. E aí eu fui fazer, era num centro comunitário, lá na Coab. E aí eu fui fazer, Coab 2, onde morou o Netinho de Paula lá, o cantor. E aí eu fui fazer lá. Eu tô falando, gente, isso aí de 85, 86, eu sou velho pra caraca. E aí eu fui fazer o Kung Fu. Aquilo me deixou num estado maior de segurança e com menos medo. Mas na academia a gente tinha princípios e valores. Você não podia brigar usando Kung Fu. Só que eu podia me defender usando Kung Fu. Isso foi bacana pra mim, porque eu aprendi a me defender. E a hora que você fazia as defesas, a molecada já falava, o que esse cara vai fazer? Então assim, eu me defendia. E se precisasse, lógico que eu revidaria, mas eu evitava revidar. Porque se na academia ficasse sabendo que a gente brigou e usou Kung Fu, você era expulso e eu tava lá como se fosse um bolsista, né? E o que acontece no filme Karate Kid? Olha a sacada. O menino vai procurar alguém, aí encontra o seu Miyagi, né? O seu Miyagi, o mentor dele, né? E ele se torna aquele lutador exímio. Tem até uma série agora falando sobre isso, eu nunca assisti, mas eu vi que tem. O que é legal? O que é legal entender quando você assiste um filme desse? O Daniel San, ele só passou a ter paz depois que ele enfrentou os medos. Mas ele conseguiria enfrentar sozinho? Presta atenção no que eu falei de mim. Nem a pausa. Eu fui procurar uma forma de tentar tirar aquele medo, mas eu precisava de algo. É que nem andar armado. Eu sei que São Paulo é perigosíssimo. Se eu estou armado, eu ando com menos medo. Se eu estou sem arma, eu ando apavorado. Não é o melhor caminho, mas eu estou querendo dizer para você o sentimento interno da gente, da segurança. Então, quando você tem alguém que te direciona, a sensação... Bom dia, Fran, seja bem-vinda. Então, assim, quando você tem alguém te guiando literalmente, a sensação interna ela muda. Por isso que é muito importante a gente ter alguém, um mentor, um conselheiro, um psicólogo. Não precisa ser psiquiatra, porque psiquiatra é mais para quem já está precisando de uns pretinhos lá, né? Mas um psicólogo, Cobra Kai e série O Meu Filho Vê. É isso aí mesmo, eu vi que tem. E é muito legal, a gente assiste filme, tem que assistir que nem o livro Pequeno Príncipe, né? Não é ler o livro, é entender o que está por trás. Quando eu assisti Código da Vinci, de Dan Brown, né, que tem vários livros legais dele, depois tem Anjos e Demônios, Impacto Profundo, enfim. Tem toda uma história, o cara fez um estudo por trás daquilo ali. Então quando você vai pelo lado do que está acontecendo,
não só do filme como filme, você cria interno um monte de dúvida. Uma coisa que eu vi num seriado que eu me perguntei. A gente fala muito de Deus, né? Deus tal. Mas se existe Deus, existe uma deusa. Vamos pela analogia. Se teve Adão e teve a Eva, se tem Deus, existe uma deusa. E por que a gente só fala de Deus? A mulherada aí, vocês já pararam para pensar nisso ou não? Que existe a mulher de Deus? Porque existiam os anjos que são filhos de Deus. Analogia de energia. Vocês não acham que teria que ter uma energia de uma deusa? Sendo que os gregos sempre falam de deusas. E por que quando a gente fala da energia soberana, a gente só fala de Deus? É engraçado isso. Por que não, ó deusa? Você só fala, ó Deus. Vocês já pararam para pensar nisso alguma vez? Só para eu saber se eu fui o único louco que assistiu uma série e depois me criou esse insight de ficar falando é verdade. Porque se a gente tá, né, tipo, a gente crê, é uma fé. Mas a gente sabe que se tem o masculino, tem que existir um feminino. É os polos ali, né, negativo e positivo. Pararam para pensar por que Deus colocou Adão na terra e em seguida ele fez a mulher? De onde ele tirou a ideia da mulher? Para pensar, friamente pensando, não existe Deus e não existe deusa? E aí, vocês já tinham pensado nisso? Por isso que quando a gente lê algo ou vê, a gente tem que estar ali por trás. Quando alguém escreve uma composição, por exemplo, falar de música. Eu já escrevi música que por trás dela eu estava mandando uma mensagem poderosa. Revolução dos Bichos de George Orwell. Se você lê, você só lê. Se você entender que na época ele não podia dar pitaco, porque se ele desse pitaco ia dar ruim para ele, o que aconteceu? Ele escreveu a história por intermédio de bichos, revolução dos bichos, revolução das pessoas. Eu fiz a peça teatral e na peça teatral ficou bem visível o que o livro está dizendo. 1984, de George Orwell, a mesma coisa. Eu não posso falar abertamente, tem que estar nas entrelinhas. E a Bíblia tem um monte de entrelinhas. É muito louco. Quando você vai em Provérbios 15, 22, fala assim, ó, na falta de conselhos, os planos fracassam, mas se realizam quando há muitos conselheiros. Se Provérbios 15, 22 está falando o seguinte, ó, quem procura conselho dificilmente vai fracassar. Só que não é o conselho de qualquer pessoa. Sou um engenheiro, estou construindo um prédio em Dubai. Aí eu vejo que tem uma coluna ali que não ficou legal, eu acho que vai dar ruim. Eu vou atravessar a rua e perguntar para qualquer pessoa, ó, o que você acha dessa coluna aqui? Você acha que ela vai dar ruim? Não dá para perguntar para qualquer pessoa. Você tem que perguntar para um expert. O que eu vou fazer? Eu vou achar o melhor engenheiro que seja melhor do que eu, para eu chamar o cara e falar, ó, o que você acha dessa pilastra? Vai dar ruim? O cara vai lá e vai falar assim, não, pode reforçar que tá certo. Aí eu tenho a segurança de que eu não vou dar ruim. Vocês conseguiram entender como é importante? Não é qualquer pessoa, é a pessoa certa. Se você vai perguntar pro papai e pra mamãe, às vezes dá ruim. Porque a visão da gente é de proteção da pessoa apenas. A gente quer tirar dos problemas, mas não enxerga como um todo. Imagina, meu filho tenta se tornar gamer. Aí ele vai ser cara dentro de programação. Aí não tem nada disso. Aí ele chega para mim e fala, pai, o que você acha desse programa? Eu vou ver um monte de número de letra e vou falar, meu, sei lá, tá bom. Aí tá uma merda. Ou tá bom pra caramba, eu falar, tá mais ou menos. Ele tem que ir para um cara que é mais fudido do mercado e falar assim, cara, devo desenvolver essa programação. Aí o cara vai olhar e vai falar, muito bom, ou uma merda. Porque o cara é especialista nisso daí. Então o que as pessoas erram? Na hora de procurar o conselheiro. Olha que engraçado isso, né, gente? A gente erra no óbvio. E aí por quê? Porque a gente acha que é caro pagar alguém bom. Aí eu vou no mais ou menos. E aí você vai ter o resultado mais ou menos. Assim que é a vida. Eu sempre brinco da seguinte forma. A sua vida, você daria na mão de qualquer pessoa?
eu sempre fico pensando nisso, né? Eu falo assim, meu, quando eu entrei na Santa Casa, gente, a primeira coisa que eu falei, sabe o que foi? Não mexe em mim. Juro pra vocês, se tivesse câmera eu ia pedir a gravação. Eu falei, não mexe em mim, eu tenho um plano de saúde. Sabe por quê? Porque eu assistia televisão e tudo que aparecia de Santa Casa era só tragédia. Era só coisa ruim, que tinha feito cirurgia, que morreu, não sei o que. Eu falava, não, eu falei, não toque em mim. Eu lembro que a pessoa se aproximou e falou, senhor Lúcio, nós vamos ver se é possível não mexer. E aí eles não mexeram. Presta atenção. Eles não mexeram, eles só fizeram o paliativo comigo. Eu fui fazer tudo que eu tinha que fazer no hospital, mas a minha preocupação na hora foi, não mexe em mim. Porque eu sei que se fosse lá, eles tinham cortado minha bochecha para arrancar o projétil, tinha arrancado o olho inteiro, e aí ter feito um buraco na minha cara, e o trauma ia ser maior. Então quando eu cheguei no outro hospital, é outra história, buco maxilar, cortou por dentro, tirou o projétil, não tem cicatriz, aqui ficou bem pequenininho, os caras fizeram uma evisceração que deixou o olho por trás ali, aí tem uma lente que é uma lente escleral, as pessoas me olham, acham que eu sou estrábico, tá bom pra caramba. Agora imagina você falar assim, meu, esse cara tem um olho de vidro. Aí você fica meio ruim para recuperar. Hoje eu não ligo, mas na época eu fiquei 7, 8 anos ruim. Vai fazer 10 anos, ou seja, de 3 anos para agora que eu perdi tudo aquele sentimento que eu tinha. Bom dia, Tog, seja bem-vinda. Ai, os nomes difíceis. O Viviane de Aguiar. Vivian. É que tem o W, né? Ou são 2 vezes? Não, é um W ali, Vivian. Então, assim, qual que é a lógica de tudo? Se a gente for fazer um resumão, é o seguinte, não ache que você vai ter um conselheiro bom, que ele vai ser de grátis, salvo se você for uma pessoa de conexões. Eu já trombei com gente importantíssima que eu sentei e falei, posso te fazer uma pergunta? Eu fiz isso. Como você faria? Aí a pessoa falou, eu faria exatamente assim, com mais essa pitada de coisa. É a pitada de coisa do cara, do sal que faltava no meu arroz. Vocês entenderam? Porque a pessoa, quando ele está num nível superior, ele vê aquilo totalmente mais simples. É que nem você perguntar para quem tem mais de 1 milhão, como que eu ganho 1 milhão? Eu te explico fácil, porque eu já cheguei nele. E se eu não tivesse chegado? Eu li um livro, eu vou te conseguir falar exatamente como que eu atingi? Não tem como, porque eu não consegui para mim, como que eu vou ensinar o outro? Aí eu vejo na internet, quer aprender a ser milionário, aí você olha o fundo do cara aqui, você vê que não tem nada. Ele tá ali, tem de cair morto. E como que ele quer ensinar você a ficar milionário? Ele vai ensinar você a ficar milionário assim, ó. Ele vai falar assim, ó, faça o que eu tô fazendo pra você ficar milionário. Acha alguém pra você falar que vai fazer ele ficar milionário. É muito louco isso, ó. Eu acho até uma sacanagem. Beber água. A água. Hidratar as cordas, senão minha... Ainda bem que ela não vê minhas lives de manhã. Senão vai ficar... A água hidrata as cordas vocais. Gente, olha que coisa interessante. O quanto... Se o Daniel San tivesse procurado um lutador inexperiente, quem assistiu lá o Karate Kid vai lembrar. Será que ele teria tido bons conselhos de um cara inexperiente? Ele teve o seu Miyagi, velho. O meu sonho era ter o seu Miyagi. Eu falava, como eu queria o seu Miyagi na minha vida? Porque o tiozinho era bom. Esfrega Daniel San. Agora passa a blusa. Agora esfrega Daniel... Meu. E tenta imaginar isso aqui. O cara só sem fazer esforço. Depois você vai pra luta, você entende o quanto é importante a repetição de alguns movimentos. Então, assim, eu até hoje não conheci de verdade nenhuma pessoa bem-sucedida que não tivesse iniciado alguma coisa sem estar rodeada de boas conexões. Eu posso te garantir que foram os lugares que eu passei que me conectaram a pessoas. E foi através dessas pessoas que as coisas aconteceram. Por isso que estar isolado é ruim para quem é de conexão. Porque tem internet aqui, beleza, mas não é igual pessoal. Pessoal é pessoal, você tá ali com a pessoa, você tá sentindo energia, a pessoa tá vendo que você também é uma pessoa de energia que vale a pena. Agora, você tá na internet, às vezes a pessoa fica pensando, putz, será que essa pessoa, né, você não tem aquela confiança 100%? Porque a nossa mente, ela é assim, ela é arisca. Ela fica pensando, será
Quando você tá com a pessoa, não. Você sai para almoçar, você conversa, você vai no escritório, você vê que é real. Você vê onde a pessoa mora. Às vezes a pessoa fala, vem em casa, de boa. Eu falo isso sempre. Vai em casa lá tomar um café. Então a pessoa chega onde eu moro e fala, meu, cara, realmente tem uma grana. Ah, alugou tudo, comprou tudo. É tudo fake. Aí não dá, né, gente? Uma sala virtual até dá. Na pandemia é engraçado, porque o escritório meu ficou vazio. E eu fui fazer algumas reuniões lá. Então o pessoal chegava, não tinha recepcionista, não tinha ninguém lá dentro, só tinha eu e as pessoas que chegavam. Aí o cara olhou e falou, esse escritório é seu? Eu falei, é. Aí para provar, eu ia nos lugares. Aí falava, aqui é onde fica tal menina, aqui não sei o que, tal, pandemia. Mas a pessoa fica pensando, fala, nossa, tem ninguém dentro do escritório? Não tem porque não pode. Então hoje, por exemplo, eu nem estou indo lá, já vai fazer 2 meses que eu não vou nesse escritório. Porque não tem sentido ir lá. Então, se hoje eu fosse fazer uma reunião com você, você ia falar, meu, esse escritório aqui é alocado. Porque é tudo bonitinho o meu escritório. Eu fiz ele tipo uma boutique mesmo, né? Então, assim, a pessoa entra lá e fala, meu, isso não é real não, mas é. Quem entrou aqui, vixe Maria, agora para eu ler isso aqui é flash talk. Eu vou ler de qualquer forma. Flávia, seja bem-vinda. Up, a make-up. Legal. Olha isso. Tenha clareza sempre. O que é ter clareza, pessoal, para quem não entende? Ó, uma coisa que eu aprendi no decorrer da minha vida foi ser, presta atenção, o meu melhor sempre. Mas, Ciro, não dá para ser sempre. Sempre tente ser o melhor daquilo que você consegue. Tem dia que eu já falei, não dá 100%. Tem dia que está ruim mesmo. Tem dia que está ruim. E aí você fala assim, meu, eu vou ficar ruim 100%? Não. Fica ruim 50% e fica os outros 50% dentro do seu estado normal. E aí você leva a vida, e sorriso no rosto e vai, de boa. Faz parte. Então ser o melhor sempre é muito importante. Para quê? Para que você possa ter clareza. Sempre. Porque quando você está com a nuvem, né, da energia da sombra, você não enxerga as possibilidades das coisas. Por isso que não dá para você não ser o seu melhor. E é difícil no início, depois não é mais. Eu, por exemplo, vocês vão me ver 53 dias. Pode pegar todas, vocês vão ver eu aqui assim, ó. Vocês não vão ver eu aqui. Não tem como. Salve, Lúcio. É um grande exercício. É isso aí. Bom, querido, obrigado. É isso aí. Então, assim, buscar pelo conhecimento, ó, sempre. Para você não ser refém do que as pessoas te falam. Gente, presta atenção. Eu converso com gente, acho que, porra, de lugar pra cacete hoje. Da Europa, quase tudo sem imaginar. Hoje eu tenho contato, porque o amigo lá, o vizinho, é top pra isso. Então você tem Japão. Aí dentro do Brasil, todo mundo, todos os estados eu tenho conexão hoje. Eu pergunto pra pessoa direto. Eu ligo. Esses dias eu fiz isso. Eu abri uma sala lá no vizinho e fiquei perguntando. Aí, como é que tá as coisas? Aí a pessoa falou, aqui tá assim assado. Eu não vou ficar dependendo de informação que ela não é real, porque aí eu vou me frustrar. Então, assim, o conhecimento, ele não te deixa ser refém. E aí você continua tendo clareza. Outra coisa, se relacionar com pessoas que fazem a diferença na vida dela e das outras pessoas. Presta atenção. Você não me conhece pessoalmente, mas você queria estar comigo? Seja honesto. Faz assim com a mãozinha. Você queria me conhecer pessoalmente? Faz assim com a mãozinha. Você me vê todo dia quem tá aqui. Você acha que eu sou um cara que eu sou pra frentex ou não? Você acha que perto de mim você ia ter coisa ruim ou você ia ter coisas positivas? Essa é a sacada. Por quê? Porque você sabe que eu tô aqui transbordando a vida de um monte de pessoas. Lá no vizinho, então, Jesus amado. Porque lá o acesso é maior. O tio John e o Wuhan, né? O nome do cara é estranho. Estavam com uma sala lá, dando várias dicas aí, que vão abrir uma sede aqui no Brasil. Então, assim, ó, não se deixe contaminar por pessoas negativas. Jamais. Não se deixe jamais. Quando a pessoa negativa chegar, o caminhão de lixo, sai de perto, deixa ele lá. Em qualquer circunstância. Ó, gente, no trânsito eu sou paz e amor, não tô nem aí. O cara me fecha, eu nem falo nada, nem buzino. Porque eu aprendi que não vale a pena. Não tem sentido, por que eu vou me irritar? Quem fez a cagada foi o cara. E eu hoje procuro ser tão cordial que eu nem ligo para algumas coisas. E eu não era assim. Eu era o cara de descer do carro para querer bater no outro. Flávia tá falando, conhecimento é poder. Colocar em prática é sabedoria. Exatamente. Olha a Tog aqui também.
É isso que é muito louco. Quando a gente consegue ter esse controle, eu acho que eu já contei isso, mas não sei se foi para vocês. Eu moro em Alphaville e Barueri. É uma das melhores regiões de São Paulo hoje. Então, em São Paulo você tem umas 3 regiões boas, que é Jardins, é, olha, esqueci o nome do lugar, Higienópolis. Então você tem Jardins, Higienópolis e Vila Nova Conceição e Alphaville. São 4 dos melhores bairros de São Paulo. Eu moro em Alphaville. E eu moro numa região muito legal. O lugar é, meu, fantástico, segurança incrível, aquela coisa toda. Quando eu mudei pra cá, é porque eu dei um pulo assim na vida. Foi a virada de chave minha. O melhor mesmo é Brasília. Não, é Carapicuíba que é melhor. Carapicuíba, ó, é assim, ó, Brasilândia, Carapicuíba, Heliópolis e tinha Diadema, pra quem não sabe, tá, gente? Era os bairros mais violentos de São Paulo. Eu morei em Carapicuíba, o Luiz em Brasilândia. Imagina se a gente se não era top. O que acontece, pessoal? Quando eu mudei pra cá, eu dei um up na minha vida. Então, aquilo que eu tinha sonhado, eu passei a realizar. Aí eu fui, comprei minha BMW, tá, o sonho, o carro do negão, né? Branco com os bancos caramelo. A primeira, presta atenção que eu vou falar, ó. Na primeira revisão, eu saí da BMW, é bem perto de casa, fica uns 5 minutos daqui. Eu saí, cara, eu não andei acho que 500 metros, veio um carro, um Fusion, arrebentou com a BMW, arrebentou. Primeiro, revista eu tinha acabado de pagar. Eu desci do carro, meu filho estava atrás, de boa, eu respirei, olhei para ver se estava tudo bem com meu filho. Quando eu desci do carro, eu estava 10 quilos acima de massa muscular, estava o gorila. Calmo. O tiozinho do carro que bateu, o cara é gente boa pra caramba, mora também bem próximo de mim até. Ele devia ter ali os seus 70 anos. Ele desceu tremendo do carro. Quando ele me viu, sem mentira, se ele tivesse, ele tinha feito nas calças. E eu calmo, só fiz assim, senhor, tá tudo bem com você? Aí ele, menino, pelo amor de Deus, me perdoa, menino, eu não queria fazer isso. Eu falei, não, senhor, relaxa, tá tudo bem com você? E aí segurei nele assim, de paz, assim, sabe? Falei, relaxa, isso aqui é só carro. Isso aqui a gente arruma, eu quero saber se o senhor tá bem. E ele tremia, parece que ele ficou com medo, ele falou, esse cara vai me matar. Meu, em outra época, gente, eu tinha feito alguma merda. Mas aí sabe quando você não tem sentido isso daí? Eu tô feliz, eu dei um up na minha vida, por que eu vou ficar estressado? Eu já vinha de comportamento humano, então eu já tinha ressignificado um monte de coisa interna. Mas eu fico pensando, por que as pessoas fazem merda? Porque elas não entendem o quanto elas são mais do que as coisas que têm. Eu fui lá e foi engraçado, porque eu voltei na BMW, falei pros caras assim, ó, bateram no meu carro ali. O cara falou, aonde? Eu falei, aqui na rotatória. O cara falou, não, você tá brincando, doutor? Eu falei, não, não tô brincando, não. O cara chegou lá e falou, puta merda, velho. Os caras não acreditaram. O carro saiu tirindo, primeira revisão. Pum. Consegue entender? Eu tô nem aí. Em outra época, você é louco. O tiozinho tinha sido morto. O autocontrole é muito importante. E as pessoas que estão perto de você também. Então, transbordar na vida das pessoas que desejam ser o seu melhor é muito bom. Porque aí você vê a humanidade na outra pessoa. Ninguém faz uma cagada do nada, às vezes. Ele explicou, ele falou, meu, você acredita que eu estou indo visitar minha família que está me esperando no restaurante? Pelo que eu entendi, acho que ele era separado e estava com uma família reunida em algum lugar. E ele saiu na pressa e nem viu a rotatória, preferência, só passou. Então, assim, só que a humanidade, eu vi o desespero. Então, assim, né, empatia. Se fosse eu batendo num carro de uma outra pessoa, porque eu também estava com pressa por algum motivo, não justifica, né, a pressa. Mas faz parte entender o outro. Então, ó, busque por ajuda sempre que você se vê numa encruzilhada. Porque aí você não vai dar ruim de fazer coisas impensadas. Agir com honestidade e entregar tudo de forma extraordinária é muito importante dentro dessa clareza. Aí capão redondo, tá? Não, aí a gente já vai, aí já é mais, né? Aí você tá querendo falar, eu sei de uns bairros que eu ia aí que só pelo amor de Deus. Tinha um outro bairro bem perigoso em São Paulo que eu cheguei aí uma vez, Taipas, Franco da Rocha, cara, tem uns negócios que era tenso na época aí. Eu ia porque as amizades eram nesses lugares.
Então, agir com honestidade, pessoal, e entregar de forma extraordinária sempre. Se você unir todo esse sisteminha de você conectar as coisas e transformar numa engrenagem, não tem como dar ruim. Ô Joquebed, seja bem-vindo a Joquebed. Pessoal, quero agradecer, lembrar para quem ainda não se inscreveu no Mind in Habits, dia 6, 7, 8 de abril, o link está na bio do Instagram, vai ser legal demais. Por quê? Porque são os hábitos que eu virei as minhas chaves. Então nós vamos conversar sobre hábitos 3 dias dentro do Zoom. Legal pra caramba, né? Porque aí é uma live exclusiva, a gente pode falar várias coisas sem ter interferência aqui do pai Zuckerberg, né? E agradecer, amanhã é sexta, então amanhã a gente está de volta às 5h60 com os acordados. Para quem já acordou, gratidão, segue o dia, porque o dia tem muitas coisas para acontecer, semeie coisas boas, faça boas conexões, agradeça sempre, não importa se aconteceu algo de ruim, só agradeça, porque se aconteceu algo ali, era para evitar de algo pior depois, eu sempre vejo por esse lado. Quando você chuta uma pedra, pegue ela, às vezes se puder, claro, e leve para casa porque ela te salvou de alguma coisa. Então, consciência positiva não é ser idiota positivo, né? É você ser positivo com você, no sentido de saber absorver, é como inteligência emocional. Ser inteligente emocional é saber lidar com as situações do nosso dia a dia e não aceitar qualquer coisa calado. Isso é muito diferente. Galera que chegou agora, a live começa às 5h60, eu estou tentando fazer 40 minutos, 30 ali todo dia, porque senão eu vou ter um infarto uma hora dessa, tanto conteúdo que eu preciso despejar. Gratidão mais uma vez, amanhã a gente se vê às 5h60 e até mais, tchau, tchau!